Abre comigo Gênesis, capítulo 2, o versículo 23 até o 25. Leia aí, Almir. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Faça o quê? Faça o quê? Isso aqui é um eufemismo. O texto está dizendo que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Unir não é das mãos, tá? Aí faça sexo. Porque só dá para unir duas carnes separadas com o coito. O órgão masculino com o órgão feminino. O pênis e a vagina. Quando o pênis penetra a vagina, corpos de um casamento hétero se tornam uma só carne. Chamada em hebraico de ish e shá, homem e mulher. Ferramenta pontiaguda, cavidade a receber. Quando o homem deixa a mulher e encaixa-se, quando o homem deixa pai e mãe, encaixa-se a sua mulher, ambos se tornam uma só carne. Então o primeiro a falar e a estimular sobre sexo não foi o diabo. Isso é uma mentira da religião, isso é a mentira dos legalistas, isso é a mentira da história, isso é mentira do diabo. Demonizar ou deixar de forma demoníaca o sexo. O sexo não é ambiente de demônio, é ambiente de santidade. Você acha que quando você está fazendo sexo no seu quarto, os anjos saem, dão as costas e Deus, meu Deus, não quero nem ver. Querido, os anjos do Senhor acampam ao teu redor e livra você de todo mal, até naquela hora. Eu sei que tem uns casais tão poderosos, tão da unção, do poder, que na hora do coito, aquele ambiente é um ambiente pentecostal, é Cassiane, é Lauriette, o pau quebra. E tudo bem, vai nessa tua força, cara. Deixa queimar, deixa queimar. Vai lá, cara. Porque se você está no coito, ou no ato sexual com a sua esposa, isso não é um ambiente só carnal, isso é um ambiente espiritual. Pasmem vocês. E alguém deve olhar assim: como é que pode ter espiritualidade no sexo? Porque o Deus que cria tudo disse: o homem deixe pai e mãe e una-se. Continua. Tornando-se os dois uma só carne. Ora, tornando-se uma só. Olha para aqui. Você sabe que em 1 Coríntios capítulo 7, 6 e 7 vai falar sobre alguns princípios da vida sexual, conjugal e etc. E uma das coisas que está relatada em 1 Coríntios, que Paulo vai dizer assim toda vez que um homem com uma prostituta se deitar com ela, se torna uma só. Então, o que Paulo está dizendo eu não estou usando o eufemismo que Deus falou lá. Deus deixou meio para a gente entender, eu estou sendo literal. É o sexo o único mecanismo que torna o casal uma só carne. Por isso, se você tiver uma amiga que seja parceira, ela nunca vai se tornar uma só carne, porque é só no casamento, no coito. É o casamento que nos faz uma só carne. Agora olha o detalhe, a beleza da Bíblia. Continua a leitura, 25, põe a texto, vamos lá, pessoal. ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Grite bem alto. Nu. Os dois estão pelados. Grite alto. Pelados. Não. Está com vergonha de falar? Grita, pelados. Você sabe quando você está vivendo um problema sexualmente falando? Quando você começa a se sentir temeroso ou temerosa de ficar nu na frente do seu esposo ou da sua esposa. Esposa, deixa eu te falar uma coisa.
Não cai nesse laço pós-moderno das mulheres perfeitas. Teu marido não olha para uma estria e não olha para uma celulite, porque ele não perde tempo com isso. Isso é o Photoshop e a sociedade. Para de inventar. Ele não está preocupado com isso. Ele ama teu corpo. Ele ama te ver nua. Estão comigo, sim ou não? Tem uma ali que já disse, meu Deus, ele está falando. Lê de novo, Albinha, esse texto, pelo amor de Deus, vai. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Presta atenção nisso, o pecado entra depois. Isso é uma nudez sem pecado. Isso é um ambiente de nudez sem nenhum tipo de resquício de pecado. Está na hora de nós resgatarmos a nossa vida sexualmente, não no coito, mas em olhar a beleza do corpo do marido e o marido o corpo da esposa. É sobre entender de supervalorizar o que Deus nos deu. Aqueles pneuzinhos a mais. Porque a mulher deixa de andar nua e se mostrar ao seu esposo, ele tem ausência disso e às vezes ele vai procurar. Isso não justifica, mas o mundo sujo dá a ele todo dia imagens pornográficas e amigos. Não deixe a mulher que ele precisa ver você. A mulher que ele precisa ver você. O problema de vocês é isso. É que vocês conhecem o casamento profano. Eu conheço o casamento da Bíblia. O casamento da Bíblia é preparar. Lê de novo o texto 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E não se envergonhavam. Quando há vergonha na vida conjugal, não há diálogo. Há fingimento. Há o quê? A mulher finge orgasmo. E o homem faz da mulher um depósito de esperma. A mulher finge orgasmo a vida toda e o homem faz da mulher um depósito de esperma. É sobre isso que eu quero tratar hoje. Hoje não é só rir. É perceber que alguns maridos já estão casados há muito tempo e fazem da sua esposa um depósito de espermas e esposas que nunca chegaram ao orgasmo. E não é culpa do marido e não é culpa da esposa, é porque vocês já andam vergonhosos. A Bíblia é espetacular. Por quê? Porque eu quero te convidar a ler um texto mais picante da Bíblia. Vai se escandalizar ou não? Vamos para o livro de Cantares de Salomão. Cantares. Um especialista. Eu fiz questão de pesquisar uma coisa sobre ela hoje. Uma sexóloga. Nos Estados Unidos, com um grupo de assistentes, descobriu, em uma pesquisa cristã, ok? Pesquisa cristã, não pesquisa secular. Ela fez questão, junto com a sua equipe, fazer uma pesquisa. Quantas mulheres haviam chegado ao orgasmo sendo cristãs? Um cálculo básico. De cada 10 mulheres, 2 chegaram ao orgasmo na vida. 8 não sabiam nem o que era o orgasmo. Por que será? Porque nós não temos mais diálogo na vida sexual. Ou nós não sabemos o que é sexo. Cantares, o capítulo de número 1 primeiro. Verso de número 9. Lê, Jaque. Estou tão acostumado a Jaque ler, né? Leia, minha. Vem, Jaque.
As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. É o tema, vocês precisam ler a Bíblia. Porque o faraó, quando ele andava, ele montava na égua dele e saía passeando pelo faraó. O Egito todo, e olha o faraó. Sabe o que falta às vezes na vida conjugal? É elogio. Nós somos tendenciosos a criticar. E eu não estou dizendo que a crítica não faça parte da vida conjugal. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre lado positivo e negativo entre as críticas e os elogios. E eu quero dar essa palestra qualquer dia desse aqui. Só que uma das características dela, quem está falando isso é o esposo. O esposo está elogiando. E não está elogiando na cama, está elogiando antes da cama. Depositou para sacar mais tarde. Porque elogiar é depositar para sacar mais tarde na cama. Agora tem marido que não deposita nada durante o dia e quando chega à noite está negativo. Não saca nada. Chamamos isso de preliminares. O que é antecede? É o aquecimento. Me lembro de uma história. A falta de preliminares faz o casal deixar de gozar as coisas importantes. O marido durante o dia acordou bem cedo e a esposa está fazendo café para ele, e ele olha para ela e diz assim: nossa, você está gorda, hein? E ela disse: tô gorda. Tá muito gorda. Tá parecendo uma máquina de lavar de 12 quilos. Isso era de manhã. Tomou café, ele foi para o trabalho, ela também foi. Mais tarde, ele chegou em casa, tomou banho, ela se deitou. Ele se deitou e começou a encostar. Sabe aquelas encostadas, né? Aquelas encostadas, estou chegando, filha. Pode vir quente que eu estou fervendo. E ela deixou ele encostar bem, de repente ela se vira. Levanta o lençol. Ele estava armado até os dentes. Ela olhou no fundo dos olhos dele, olhou para a ferramenta e disse para ele bem assim: pouca roupa assim a gente lava na mão. Ela ficou o dia todo remoendo aquilo. Ela ficou o dia todo remoendo. Ela preparou aquela. Então você precisa entender que com quem você casou não é qualquer coisa. O homem tem mania de falar e esquecer, mas elas. E tem muito marido lavando roupa até aqui. Aprenda a elogiar. O sexo não começa na penetração, começa no elogio. O elogio não parte só do marido para com a esposa, mas a esposa para com o marido. Porque tem mulher que espera só o marido elogiar. Então a vida conjugal não é só criticar, elogiar. E esse homem está dizendo: meu amor, você é uma égua. Mas é de Faraó, não é qualquer égua não. A égua de Faraó é cuidada, tinha joia, cheirosa, gasta dinheiro até umas horas. Se o capítulo 1, verso 9 de Cantares é o esposo elogiando a esposa, quando ele elogia, ele alcança posições, meu Deus, privilegiadas. Quando ele acaba o elogio, a esposa diz: eu preciso falar. Capítulo 1, verso 13. Lê, filha, lê esse texto logo. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Só foi ele dizer: você é uma égua. Em que posição
você está no diálogo conjugal, sexual? Que posição? Aos pés? Porque aí é dupla interpretação. Entre os seios aponta para a intimidade sexual, mas aponta também para o coração. Quando você elogia, você acessa na mulher o coração dela. A mulher corta o cabelo, o marido não percebe. O marido corta o cabelo, faz a barba, a mulher não percebe. Ei! Aprenda a perceber e aprenda a pontuar o teu marido. Diga para ele a forma do cabelo que você gosta. Com barba, sem barba. Não dê esse privilégio a outras pessoas. Isso é privilégio seu. Porque se você entender que elogio te coloca em lugares de honra, o seu casamento sempre estará na honra, que é o altar. Grite bem alto: meu casamento sempre estará no altar. Olha o capítulo de número 1, verso de número 14. Lê. Como um racimo de flores de ema nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Presta atenção. Você sabe que esse artefato era um saquinho cheio de flores que se colocava no meio do seio da mulher ou no vestido dela, porque naquela época, às vezes, por no hábito de não tomar banho todos os dias, a única forma que tinha para tirar o mau cheiro era o cheiro das flores. Ele está dizendo, quando pensam que o mau cheiro vai acontecer, Ele tem a capacidade de trazer o bom cheiro para a minha vida. Ela não está falando de sexo, nem de penetração ainda. Ela está falando de preliminares. Olha o capítulo de número 1, verso de número 14 a 17, Leobinho. Como racimo de flores de ema nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amável. O meu leito é de viçosas folhas. Peraí, o meu leito é de viçosas flores. Você sabe o que significa viçoso? A ideia da palavra viçoso aqui no hebraico é: o nosso leito tem alimento. Posso te ensinar uma coisa? Eu sei que às vezes as pessoas espiritualizam demais esse assunto, e eu não quero ater sobre a espiritualidade da coisa, mas sobre a perspectiva de ética, moral e caráter. Olha o que essa esposa está dizendo. Ela está dizendo: o nosso leito tem vigor, tem alimento. Quando você precisa de uma cama redonda e um espelho no teto e uma hidro para apimentar a sua vida conjugal, mostra quão fracassado está o teu leito, o teu quarto e tua vida sexual. Porque aqui não tem cama redonda, não tem espelho no teto, não tem hidro, mas o leito tem amor, tem paixão, tem respeito, sobre moral. 3 horas antes, um casal homo deitou naquela cama. 3 horas depois, antes deles, deitou outro casal hétero. 3 horas depois, esse casal hétero deitou um patrão com uma secretária. 3 horas depois, antes desse, deitou uma mulher com 2 homens. E você está levando o teu casamento achando que o teu leito é viçoso porque tem um colchão redondo, o teto é espelhado e tem uma hidro cheio de resto de esperma nesse quarto. Você, se você não sabe, não tem higienização suficiente para isso, nem no hotel, quanto mais no motel. Eu estou falando sobre valores da vida sexual. Você não precisa de um espelho no teto, nem de uma cama redonda. Você precisa valorizar o altar que é a sua cama e enxertar honra no seu sexo. Leomi. As traves da nossa casa são de cedro. São de quê? Cedro. São de quê? Cedro. Cedro. Você sabe que o cedro, as traves da nossa casa são como?
Você sabe que o cedro é aromático, você sabe disso? O cedro é aromático. Você sabe que o cedro serve para decorar ambientes difíceis, complicados. Ambientes que às vezes não tem beleza, alguém planta cedro. Se você for nos Estados Unidos, a maioria dos lugares onde tem cedro é onde? Cemitério. Para trazer um toque de beleza e de cheiro para um ambiente. Olha o que o texto está dizendo, a esposa está dizendo. As traves da nossa casa tinha tudo para ser um ambiente de morte, mas virou um ambiente de vida. Tinha tudo para ser um ambiente de mau cheiro, mas a nossa casa tem perfume de restauração. A nossa casa tem perfume de graça e misericórdia. Eu queria abençoar teu casamento antes, dizer para você que as travas da sua casa não são travas de adultério, de mentira. As traves da sua casa, ou a estrutura da tua casa, é perfume de fidelidade e de perdão. Me pergunta por quê? Porque o cedro, que são as traves, é o próprio Deus. Eu vi um aleluia. Olha o que a esposa está dizendo. As traves, aquilo que sustenta o nosso telhado, aquilo que sustenta tudo, é um cedro. Grite bem alto. A minha casa é feita de cedros. Porque o cedro na Bíblia, sabe quem é? Abre comigo Oséias capítulo 14. Oséias 14, 8. Oséias 14, 8. Leia amigo. Ó Efraim, o que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu o que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, e de mim procede o seu fruto. Olha o que Deus está dizendo. Eu sou esse cedro. Trago perfume, trago fortaleza, embeleza o seu casamento e sua família. É essa esposa que está gritando isso. Eu não preciso de nada de fora. Eu tenho o que é suficiente. A boa mão de Deus está sobre meu casamento e a minha família. Eu queria que você pegasse na mão da sua esposa ou da sua noiva, olhasse nos olhos e dissesse para ele assim: Deus é a estrutura do nosso relacionamento. Não faz direito, grita para ela. E você, mulher, grita para ele e diga: Deus é a estrutura do nosso relacionamento. Quem é a Rosa de Saron? Quem é a Rosa de Saron? Eu queria primeiro desconstruir essa ideia que existe um monte de música que canta que Jesus é a Rosa de Saron. Não, Jesus não é a Rosa de Saron. Primeiro porque Cantares de Salomão, quem diz que é a Rosa de Saron não é o noivo, é a noiva. Não é o noivo que diz eu sou a Rosa de Saron, é a noiva que diz para o noivo eu sou a Rosa de Saron. Olha lá Cantares capítulo 2. Lembre-se que é só no verso 2 que a esposa vai falar. O esposo vai falar. Do verso 14 até o capítulo 2, verso 1, é a esposa que está falando. Quem é a Rosa de Saron não é o noivo, é a noiva. Vai, Alva. Olha lá, lendo aqui. Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu sou a rosa, lírio dos vales. Sabe quem está falando isso? Não é o homem, é a mulher. Olha cá. A pior coisa é quando a mulher deixa de ser rosa e vira hortaliça em casa. Ela está dizendo, eu preciso ser a rosa do ambiente. Pessoal, a Rosa de Saron era uma flor que nascia às margens do Mediterrâneo. Rara. Olha para cá. Não só isso, ela tinha poder medicinal. As pétalas dela, amassadas e trituradas, serviam para passar em superfícies da pele queimada. Tinha um poder de cicatrização. Olha que esposa. Ela está dizendo, meu amor, eu trago cheiro para nossa casa. Mas se você precisar de cicatrizante, eu tenho o poder de cicatrizar todas as suas feridas.
Um homem não precisa de uma mulher que abre feridas. Um homem precisa de uma mulher que fecha feridas. Esposa, é para vocês, é para você ter dado glória. Vou de novo. Chega de esposas que aumentam feridas. Chega de esposas que abrem feridas. Está na hora de Deus levantar esposas como Rosa de Sarol. Trazem perfume para casa e diz: eu vou fechar a ferida do meu marido. Ele era um homem de desonra e agora vai se tornar um homem de honra para a glória de Deus. Pare de tocar em assuntos que ao invés de fechar feridas só abrem mais. A gente acha que sexo começa com a penetração. Por isso que às vezes a nossa vida sexual está tão ruim. Porque penetrar é a coisa mais fácil. Por isso que às vezes eu recebo dentro do meu gabinete mulheres que não querem fazer sexo com o marido. Pergunta por quê, vai. Vamos, pergunta por quê. Porque elas sentem dor. E sabe por que elas sentem dor? Porque o marido não chega ao ato da lubrificação. E o papel de levar a mulher ao estágio de lubrificação para a penetração não é o Espírito Santo, é você. Que sua vida sexual tem mais dores do que prazer, porque o marido não sabe o que é preliminares, não sabe o que é isso. Mulheres que procurando o ginecologista, e o ginecologista identifica que falta no marido e entender e compreensão das preliminares para levar a esposa ao estado de lubrificação para penetração, vive à base de lubrificante. Alguma coisa contra, pastor? Claro que não. Legal. Quando a mulher não produz mais. Agora, quando a mulher produz e eu não tenho competência de fazê-la chegar a esse ponto, isso mostra o grau de incompetência sexual que eu estou vivendo. Não sabem fazer amor com a própria esposa. Eu estava conversando com um urologista hoje. Eu disse: doutor, e sobre ejaculação precoce? Por quê? Porque às vezes alguns homens me procuram, ou mulheres me procuram: pastor, meu marido, pastor, estou com ejaculação precoce. Às vezes não é ejaculação precoce. Assim como é um problema da mulher, que ela precisa estar no estádio bem elevado de prazer, para que ela possa produzir lubrificante, para a penetração não causar dor, assim também o homem. Você sabia que um homem há 7 dias sem fazer sexo, ele pode chegar a uma ejaculação não precoce, mais rápida? E não é ejaculação precoce, é falta de vida ativa sexualmente. Tem casal aqui, cara, que só faz sexo 2 vezes por mês. Sexo não se programa. Para de programar na agenda sexo. Terça-feira a gente vai para o culto, na quarta-feira é o dia do sexo, quinta-feira a gente... Preliminares. Olhe para o texto, se você tiver com a Bíblia. Veja do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 3. É só preliminares. Pastor, mas isso é uma Bíblia, esse livro é um livro... Eu pensei que era espiritual. Mas quem disse que o sexo não é espiritual? E o problema está aí. Esse texto tem dupla interpretação. Primeiro literal, depois simbológico, espiritual. É um diálogo entre um homem e uma mulher sexualmente, e depois um diálogo entre o noivo e a noiva. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Olha o papel do conceito das preliminares. Quando ele e ela entendem o que é isso, está tudo preparado. Olha o capítulo 2, lê com força, minha filha. Do verso 4 ao verso... Lê com força, tá? Vá, minha filha, lê logo. Leva-me à sala do banquete. Eita! Capítulo 2, verso 4, lê. Leva-me à sala do banquete. Pronto, está preparado. Vamos para o banquete, minha filha. Vai com força. E o seu estandarte O seu estandarte é sobre mim. Alguém, por favor, sabe o que é um estandarte? O que é um estandarte, por favor? Todo dia eu falo o que é um estandarte, vai. Ela está falando sobre o órgão genital masculino, o pênis dele. Ela está dizendo, o seu estandarte, meu filho, é o quê? Sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor.
a sua mão esquerda Que isso? esteja debaixo da minha cabeça. Vem cá. E a direita me abraça. Olha o Cantares, olha o Cantares, olha o texto. A mão esquerda está na nuca. Isso fala de intimidade. Você não permite que nenhum homem coloque a mão na nuca da sua esposa, porque isso fala de intimidade, vida sexual. Ele está dizendo, ela está dizendo, sua mão esquerda está na minha nuca. A nossa vida sexual é bem resolvida, mas eu não quero só um homem bom de cama, eu quero um homem que me abrace nos dias difíceis. O grande problema é que nós estamos cheios de homens bons de mão esquerda, mas ruim de mão direita. Ou nós estamos homens muito bons da mão direita, mas muito ruim da mão esquerda. Nós precisamos resgatar as duas características. Precisamos ser homens apaixonados, que fazem amor. Haja uma vida íntima saudável, mas haja um sacerdócio pleno. De tudo isso, os preliminares revelam tudo e vão reconstruindo coisas na casa e na família. A cama, o sexo, é só o final de tudo isso. O sexual era tão importante que você sabia que os soldados antigos, quando se alistavam, estavam no campo, se casavam, eles não poderiam ir para o campo de guerra durante um ano. Durante um ano ele ficava em casa dando prazer para a esposa. Querido, não fica vermelho não. Sai que é tua. Por que tinha esse conceito? Porque era o seguinte: se o camarada acabou de casar, se ele for para o campo e morrer, a mulher fica o quê? Infeliz. Então o conceito bélico era o seguinte, militar: ele casa, durante um ano ele faz a mulher feliz, e se por acaso ele for para o campo e morrer, pelo menos a mulher desfrutou da felicidade com o marido íntima. É tão verdade isso que até a própria Bíblia diz: vamos continuar com isso aí, isso é bom. Abre comigo Deuteronômio capítulo 24, verso 5. Lê já. Alba. Já que tanto lê pra mim que eu não estou acostumado. Um homem recém-casado. Um homem o quê? Recém-casado. Recém-casado. Faz o quê? Não sairá à guerra. Por quê? Nem lhe será. Lê. Nem lhe será imposto qualquer encargo. Nada. Durante um ano ficará livre em casa. Pra quê? E fará feliz Fará a mulher feliz, com quem se casou. Será que algumas mulheres não desfrutaram da vida sexual ainda porque tem medo do diálogo sexual? Você já disse para o seu marido aonde são os pontos, os gatilhos sexuais do seu corpo? Porque tem uns lugares que são óbvios: o clitóris, o pênis, o pescoço. São lugares óbvios. Agora, você já dialogou no sexo com o teu marido, com a tua esposa? Porque lembre-se que o tema que nós estamos é lá em Gênesis. Eles caminhavam nus e não tinham, porque eles dialogavam sobre o assunto. Às vezes o seu marido não leva você aonde você precisa ir, e não é por culpa dele, é porque você às vezes se reprime. Porque a missão de um homem é levar a sua esposa ao prazer. Porque quando o homem entende isso, se torna a missão da esposa para com o esposo. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer ela feliz. Porque quem casa para ser feliz é egoísta. Agora quem casa para fazer o outro feliz entendeu a missão do reino de Deus, de uma vida íntima conjugal abençoada. Não tenha medo de falar sobre o assunto, e não tenha medo de brincar com o assunto com a sua esposa. Você é dele, ela é sua. Tudo que eu disse aqui não tem nada de pornográfico, é bíblico, e um casamento saudável que entende que o sexo é coroa. E desculpa se você não tem uma vida sexual assim, ou nunca entendeu que a vida sexual é assim, ou acha que a vida sexual não é desse jeito. É por isso que a gente vê cada dia
Homens procurando mulher fora, mulheres procurando homens fora, e a gente vê adultérios. Porque a Bíblia é o manual de um casamento e de uma vida sexual abençoada, sem ter a necessidade de pegar marmita azeda do lado de fora. Se você seguir isso daqui, você não precisa de um Brad Pitt e um Angelina Jolie. Você já tem o melhor de Deus dentro da sua casa. É só honrar, é só valorizar.